Salve, salve pessoal, Rodrigo Barbati, mais um evento de atualidades com você, discutindo temas aí do mês de junho que sejam relevantes aí para os seus concursos, suas provas, você que anda aí se preparando para diversos concursos que tem o nosso conteúdo como tema. Vamos iniciar a nossa conversa falando um pouquinho sobre temas políticos, a política internacional, contemporânea é o nosso tema, iniciando aí a questão relacionada ao impeachment do presidente paraguaio Fernando Lugo, que foi o grande tema de junho, vale destacar. É interessante lembrar como esse tema acabou abordado em provas, e aí possa ser abordado em provas, perdão, até pela característica do processo. Muito bem, qual seria o motivo? Há diversos motivos colocados, mas o principal, o que teria desencadeado, né, a ação mais contundente do Congresso paraguaio, foi a morte de 17 pessoas num processo de ocupação de terra. Então essa encrenca, né, é que acabou conduzindo aí, né, esse tema nos noticiários. Vale lembrar também, e é importante destacar, que o presidente não tinha maioria no Senado, então a sua destituição foi extremamente rápida, né, quase 40 dos 43 senadores, 39 votaram pela sua saída, e essa é a ideia, ele perdeu o seu cargo rapidamente. Tudo, segundo o que a imprensa fala, dentro da legalidade, porém o que se questionou foi a celeridade, né, a rapidez da destituição. De todo jeito, vale você registrar também que o vice Federico Franco assumiu o cargo e permanece até 2013, quando ocorrem novas eleições. Então, é o contexto da saída do presidente Lugo como um ponto importante a observar. Nesse caso, temos que destacar que as relações do presidente com o Movimento Sem Terra era algo que vinha historicamente consolidada. Só que há uma pressão muito grande de grandes proprietários de terras, inclusive, você vai lembrar que nós temos aí os brasiguaios, né, milhares de brasileiros que vivem no Paraguai, têm terras no Paraguai, são produtores rurais ou pecuaristas. Então essa questão também estava ali um pouco tensionando as relações, o Brasil inclusive pressionava um pouco por uma solução, né, que o governo paraguaio agisse em relação ao tema. Nesse sentido, e vale lembrar que o efeito imediato da destituição do presidente paraguaio foi a reunião do Mercosul no final de junho, que decidiu então destituir ou suspender o Paraguai até 2013. O que acontece? O Paraguai é membro do Mercosul, ao lado do Brasil, Argentina e Uruguai. E aí houve a sua suspensão. Com a sua suspensão, o único país que vetava a entrada da Venezuela não estava mais podendo vetar. Então, o resultado, a saída do Paraguai permitiu, vamos dizer assim, completar o processo de adesão da Venezuela. Ficou até uma coisa feia, né, que eu tirei alguém que impedia para colocar outro que não podia. Um pouco estranho, você vai observar, mas o importante é lembrar o motivo. A entrada da Venezuela como membro pleno do Mercosul, barrada pelo Congresso paraguaio. É isso, sem o Paraguai a Venezuela pôde entrar. Então agora, você lembra que o Mercosul tem Brasil, Argentina, Paraguai suspenso até 2013, Uruguai e Venezuela. 5 países vale observar. Então só tomar cuidado com isso, hein? Outra coisa importante. Nesse caso, especificamente do Mercosul, a restrição à entrada da Venezuela, a Venezuela que propôs a sua adesão ao Mercosul em 2006, continua como um tema sempre presente, né? Tomar cuidado só com essa história do Paraguai suspenso. Ele não foi excluído do bloco, ele está suspenso, então ele não pode, né, vamos dizer assim, vetar, votar, participar de decisões até as eleições do ano que vem. Essa é a suspensão decidida pelos demais membros do Mercosul. A entrada da Venezuela era questionada, o Congresso Paraguai, inclusive, vetava porque alegava que a Venezuela não era uma democracia, que é uma das exigências, né, da entrada no Mercosul, né, regimes democráticos, etc., né? Além disso, cabe destacar que a cúpula na Argentina também marcou a passagem da presidência do bloco para o Brasil. Aquelas questões factuais, a presidência do Mercosul ela é rotativa e o Brasil assume a presidência e fica até 2013, vale lembrar. Outra questão importante é destacar aquelas questões factuais, quem é o presidente de quem. Então você já viu aí Cristina Kirchner na Argentina, presidente Dilma, Federico Franco agora no Paraguai, Hugo Chávez na Venezuela, que você já sabe, Venezuela. E só tomar cuidado, não esquecer, né? José Mujica, presidente do Uruguai. Só para a gente lembrar os nomes dos presidentes, às vezes cai esse tipo de pergunta em prova. Tá. Além disso, o Mercosul tem alguns países que são parceiros preferenciais, não são membros do bloco, são parceiros. E os parceiros participaram da reunião.
o presidente do Chile, do Equador e da Bolívia, por exemplo. Vou só destacar essa questão de parceiros do Mercosul, essa turma aí, porque membro mesmo, como eu falei para você, Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguai e o Paraguai, que está suspenso até 2013, mas é membro. Só tomar cuidado para não me confundir, né? Vale lembrar. Além do Mercosul, aproveitou o ensejo e a reunião e a encrenca toda, o Unasul, a União de Nações Sul-Americanas, também fez a reunião. E é aquela história, né? Quando você já vai fazer a reunião dos eventos, como o Mercosul e o Unasul, os blocos, né, têm uma relação, o Mercosul adere ou está dentro do Unasul, então já se fez a reunião conjunta e a União das Nações Sul-Americanas também aprovou a suspensão temporária do Paraguai até 2013. É importante destacar que o Unasul e o Mercosul fizeram reuniões conjuntas, e aí é interessante lembrar, e a decisão foi tomada também pelos membros do Unasul. Aqui, preciso tomar um pouquinho mais de cuidado. Qual é? Vejam, o Unasul tem 12 países relacionados para você, desses 12, o Paraguai está suspenso. Essa é a questão. Ok? Então é algo mais factual mesmo, você não se confundir, o Unasul, o Mercosul, mas fazer toda essa relação. Impeachment do presidente paraguaio provocou a suspensão do Paraguai do Mercosul e do Unasul. É isso que interessa, considerando também as características, né, desse processo. Lembrando então que o Brasil está comandando o Mercosul e a adesão plena da Venezuela se deu a partir do começo, mais especificamente, a partir de 1º de agosto, né? Em 31 de julho, a solenidade, de adesão oficial da Venezuela, e você tem aí agora como membro pleno, vale observar. São alguns olhares, algumas questões que marcam esse tema político. Muito bem. Que mais, professor? Além disso, nós temos que destacar nos Estados Unidos, no meio do processo eleitoral americano, a Suprema Corte, então, aprovou a reforma da saúde do presidente Obama. Esse processo, ele vinha se arrastando, porque Obama, logo no primeiro ano do seu governo, conseguiu aprovar a reforma da saúde americana, aquela que estendia, né? A imprensa brasileira brincava e chamava de SUS americano, Sistema Único de Saúde americano. Mas a ideia seria um seguro-saúde, né? E aquela história, a exigência de que todos tenham, essa é a ideia. O importante é lembrar que o presidente defendia isso como a bandeira porque ele falava que milhões de americanos estavam excluídos do processo de acesso à saúde. Essa é a ideia. Então foi uma vitória do presidente muito próximo das eleições, vale observar, né? Nesse sentido, e é interessante toda essa questão, porque ela tem repercussões no cenário eleitoral, é o que o presidente imagina, né? O aspecto positivo. Só para que você possa ter uma dimensão do que estamos falando aí, deixa eu mostrar o exemplo como esse tema já caiu em prova, então para um pouquinho mais antiga da VUNESP, só para você saber um pouco mais sobre esse projeto. Então, uma lei aprovada no Senado americano em dezembro de 2009, pela Câmara em março de 2010, foi considerada um avanço histórico no país e a maior vitória do governo Barack Obama até o momento. Trata-se da reforma do sistema de saúde com a universalização da assistência médica. É isso. Então, só para você lembrar o que a Suprema Corte americana legitimou e garantiu ao presidente Obama. Uma importante vitória que impõe essa universalização. É uma questão. Então, veja, os temas políticos têm um pouco dessa característica, né? Nossa preocupação aqui de olhar o mês de junho com temas relacionados. Sem dúvida que a questão no Paraguai e a vizinhança movimentou os blocos, gerou muito tema. Mas a eleição americana em curso é sempre um assunto interessante para você visualizar, né? Então, tomar cuidado com esse detalhe, com essas questões que possam ser abordados. Lembrando, óbvio, que adiante você vai ficar de olho no desfecho da eleição. Você já vai ter informações sobre as eleições americanas, né, no final do segundo semestre, se o presidente Obama será reeleito ou não. É um tema potencial para provas de atualidades também. Agora, preocupação nesse momento, Paraguai. E não esqueça, né, com o Paraguai vem aquelas discussões sobre a usina de Itaipu, já há polêmicas entre o vice-presidente Federico Franco e o Brasil sobre o Paraguai exigir metade da sua energia, porque é a questão contratual, então você tem um contrato em vigor desde 73, a questão de Itaipu também pode ser resultado em prova, como já foi em outras oportunidades, tá bom? Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.